A paz do Senhor, irmãos, boa tarde. Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos, capítulo 7, versículo 14, que diz assim: Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, pois tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. Irmãos, a palavra que o Senhor me direcionou para trazer no dia de hoje é sobre a santificação. A santificação é um processo que todos nós passamos e devemos passar, é um processo diário, né? Que nós passamos na nossa caminhada com Deus, é um processo, como eu disse, diário, é algo que precisa ser trabalhado em nós todos os dias, de forma constante, sem pausa, sem desleixo, sem abandono. E quando esse processo começa? E por que ele é necessário na nossa caminhada cristã? Quando eu me refiro à caminhada cristã, irmãos, eu não me refiro à religião ou religiosidade, mas eu me refiro a todos os que seguem a Cristo, né? Todos que vivem para Cristo, todos que anulam a sua própria vontade, renunciam à vontade da sua carne para viver as vontades e os ensinamentos de Deus. Esse processo de santificação, ele começa quando nós percebemos e reconhecemos no íntimo do nosso ser que nós somos impuros e nós precisamos ser santificados. A partir daí é que começa a santificação. Em Isaías, capítulo 6, versículo 3, diz assim, Isaías, capítulo 6, versículo 3: E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia de sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. No versículo 5, o profeta Isaías reconhece que ele é um homem de lábios impuros e que ele vive no meio de um povo de lábios impuros, que ele precisa ser santificado. E no versículo 6, diz assim: Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Irmãos, aqui nós vemos que a partir do momento que o profeta Isaías reconhece que ele é um homem de lábios impuros e que ele vive no meio de um povo impuro, quando ele reconhece isso, o anjo do Senhor o toca como uma brasa viva do altar e purifica ele dos pecados dele, santificando ele, perdoando ele, tornando ele puro e santo. É claro que a santificação é um processo diário,
É um processo que precisa ser trabalhado de forma constante, sem desistência, sem abandono, de forma perseverante, né? Nós nunca iremos, não aqui na Terra, nós nunca iremos alcançar a perfeição e a excelência da santidade de forma total, de forma completa, porque a verdadeira a santificação e a perfeição em todo só vai acontecer em nós no dia de Jesus Cristo, no dia que o Senhor voltar para nos buscar, né? Aí sim a obra estará completa em nós e nós seremos completamente, inteiramente, integralmente santificados e puros para viver adorando eternamente ao Senhor, né? E como nós somos santificados? Através do quê? Em João 17:17 diz assim, João 17:17 é uma passagem que Jesus está orando ao Pai em favor de seus discípulos e em favor a si mesmo. E diz assim, João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então aqui em João 17:17 nós vemos que a santificação vem através da palavra do Senhor, né? A palavra do Senhor é o alimento para o nosso espírito, é a instrução, toda a instrução que a gente precisa para viver na terra, né? Para fazer o que é bom aos olhos do Senhor, para fazer o que é certo, né? Para libertar os cativos, para trazer a transformação, não somente em nós, no nosso interior, mas trazer a transformação para todos aqueles que precisam, para todos aqueles que necessitam ser mudados, né? E Isaías diz que ele foi enviado, né, para libertar os cativos, para tirar do escuro o cego, para trazer alegria ao oprimido. E tudo isso a palavra de Deus faz. A palavra tem um poder de transformar, de curar, de libertar, de plantar, de arrancar e de nos santificar. Através da palavra de Deus, nós somos santificados, nós somos transformados, nós somos mudados, nós somos atraídos a cada vez mais, a cada dia mais, nos conectando com a palavra, somos atraídos para a presença de Deus, para o íntimo, para um relacionamento mais profundo com o Espírito Santo de Deus, que trabalha, que fala conosco através da sua palavra. A palavra, ela é atemporal, ela é a mesma, né? Ela fala conosco, ela se... Como é que é a palavra exata? Eu não estou conseguindo lembrar, mas ela é... A palavra exata eu não consigo lembrar no momento. Mas ela não é serve, a palavra correta não é serve, mas eu vou usar essa palavra. Ela serve para a antiguidade, para os dias de hoje, para os dias que virão, para situações que já se passaram, para situações que estão por vir na nossa vida. A palavra é tudo aquilo que a gente precisa, realmente. É a forma que a gente se conecta com o Espírito Santo, a forma que a gente conhece mais a Deus, a gente conhece quem Ele é, né? Através dos seus grandes feitos, através das suas ações, dos seus atos, do que Ele se alegra, né? Do que Ele abomina. Assim nós conhecemos mais ao Senhor. Em 1 Pedro, versículo 1, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14, diz assim: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. A ignorância aqui se refere quando a gente vivia no pecado, quando a gente vivia na falta de conhecimento, quando a gente vivia no mundo, no escuro, quando a gente não conhecia Jesus, quando a gente não tinha conhecimento da sua palavra, de quem Ele é e do que Ele faz por nós. Então nós não devemos nos amoldar pelos maus desejos que na época em que nós vivíamos no mundo, nós éramos dominados por esses desejos. E em Romanos, capítulo 8, versículo 5, diz assim: quem vive segundo a carne
tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quando o apóstolo Paulo aqui diz morte, se refere à morte, né? Ele está se referindo ao pecado. Ele está se referindo ao pecado que nos afasta de Deus, né? Que nos afasta da intimidade, nos afasta do secreto e nos afasta de tudo aquilo que Deus planeja e tem para nós, né? Para nós vivermos dentro do centro da vontade dele, dentro da vontade dele, para nós vivermos os planos, os projetos que ele tem para nós. Nós sabemos também, irmãos, que a natureza da nossa carne, ela é pecaminosa, é uma natureza de morte. É uma natureza, a nossa carne, ela grita pelo pecado, pelos prazeres da carne, pelos prazeres que são momentâneos e que nos levam à morte, nos levam ao pecado. A nossa carne, ela pede por isso, né? Ela implora por isso. Mas o nosso espírito, o espírito daquele que vive em Deus e que vive conforme o desejo do seu coração, a nossa natureza espiritual, ela é para a vida, para a paz, para os frutos do Espírito Santo, para a vontade de Deus. Tanto que quando nós estamos em Deus, nosso espírito está nele, né, no centro da vontade dele, nós pecamos por algum motivo, por alguma razão. É claro que nós não somos perfeitos, não somos imaculados, então nós somos humanos, temos carne, nós temos essa luta diária, né, entre carne e espírito, em que nós estamos ali limitando, né, lutando, tentando sempre crescer e fazer a vontade de Deus, para que nós não venhamos a pecar. Mas é claro que como humanos nós vamos pecar alguma hora. Quando nós pecamos, o nosso espírito, ele se sente aflito, né? Ele se sente abatido, ele se sente perdido, e a gente clama, a gente se arrepende, a gente chora, a gente se lança aos pés do Senhor buscando o perdão verdadeiro. Esse sim é o verdadeiro arrependimento. É quando você percebe que por mais que a sua carne clame e deseje, né, por mais que a sua carne tente levar você ao pecado, quando você acaba cometendo e caindo nesse pecado, seja lá qual for ele, o seu espírito entra em conflito, ele entra em desespero, você não se reconhece mais, você se pergunta por que você ter feito aquilo, o porquê de você ter caído. É quando você vê que você é totalmente dependente de Deus, o quanto você, sem Ele nada é, porque sem Deus nós não somos nada e nós não podemos fazer nada. Então a santificação deve ser buscada diariamente. É uma coisa difícil, né, de ser trabalhada de forma diária. Nós devemos lembrar que somos como um vaso na mão do olheiro. Um vaso que é moldado, um vaso que é trabalhado, um vaso que é adornado, que quando necessário é quebrado sim para ser refeito de novo. Por mais que doa, né, ser refeito nas mãos do olheiro, mas é necessário para que a gente tenha o nosso caráter moldado por Deus, para que nós venhamos a atingir aquilo que Deus tem pra gente, né? E a santificação é um processo que ela deve ser trabalhado de forma diária. É difícil porque a nossa carne não quer que nós busquemos a Deus, a nossa carne não quer que nós busquemos ao reino e as coisas de Deus, a nossa carne não quer que a gente se santifique, a nossa carne não quer que a gente cresça nos frutos do Espírito Santo, em tudo aquilo que Ele tem pra gente. Ela não quer isso, pelo contrário. A nossa carne, ela
dá tudo de si, né? Dizendo assim de forma bem popular assim, a nossa carne dá tudo de si para que nós nos alimentamos a nossa carne, para que a gente continue no conforto, no comodismo, né? Para que a gente nunca saia da zona de conforto, para que a gente não ore, para que a gente não jejue, para que a gente não se separe de forma espiritual, para que a gente não renuncie à nossa carne e pare de fazer aquilo que Deus já nos disse que devemos largar, pois nele somos nova criatura e devemos deixar para o passado todos os velhos hábitos, tudo aquilo que vem da nossa velha criatura, pois o velho homem morreu em nós. Não somos mais o velho homem, não somos mais a criatura velha que nós éramos quando Jesus chamou a gente. E precisamos entender isso e trabalhar de forma diária a santificação, a purificação, né? O jejum, a oração, a busca, a entrega. Irmãos, se vocês têm dificuldade de se ajoelhar, de orar, por achar que somente dessa forma o Senhor vai ouvir vocês, por muito tempo eu também achei que Deus só iria me ouvir, que eu só estaria fazendo certo se eu me ajoelhasse, se eu me isolasse, se eu orasse de forma com uma oratória perfeita, com uma entrega perfeita, por 1, 2 horas. Não é isso que o Senhor quer da gente. O Senhor quer um coração disposto, um coração puro, um coração verdadeiro, um coração que se entregue de verdade, onde quer que nós estejamos. O apóstolo Paulo nos ensinou a viver em espírito de intercessão o tempo inteiro. É no ônibus, é na escola, é no trabalho, é na igreja o tempo inteiro. É ao deitar, é lavando a sua louça, irmã, é engraxando seu sapato, irmão, é fazendo tudo o que a gente faz no nosso dia. Nós devemos estar conectados, o nosso espírito deve estar voltado ao Espírito Santo, porque conforme nós vamos nos conectando, nos aprofundando, criando raízes profundas em um relacionamento com o Espírito Santo, aquilo que é da natureza da nossa carne, os desejos da nossa carne, os desejos pecaminosos em nós, vão morrendo aos poucos. Aquilo que antes a gente tinha prazer na carne, o pecado que antes a gente ansiava para fazer, a gente sentia prazer, a gente começa a se sentir constrangido e perde o desejo de fazer aquilo, porque o Espírito Santo é que nos convence, no nosso espírito, nos convence do pecado, do juízo e... Perdão, esqueci outro. Eu esqueci o outro, irmão. Me perdoem. Mas acredito que deu para entender, sim. O Espírito Santo é quem nos convence, né? O Espírito Santo é quem nos constrange. E para que isso aconteça, a gente precisa viver um relacionamento profundo com Ele, nutrindo raízes. Veja o Espírito Santo como uma pessoa, porque Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa que quer estar diariamente com você, né? Ouvindo a tua voz, te ouvindo cantar, te ouvindo chorar se necessário. Pare com essa mania, com esse costume, com essa necessidade de querer expor para outras pessoas que não vão te entender o teu processo, as tuas dores, aquilo que você está passando no deserto com Jesus. Fale com o Espírito Santo, converse com Ele, chore no colo dele, convide Ele a estar com você em todos os detalhes da sua vida, no momento em que você está almoçando, no momento em que você está estudando, no momento em que você está indo dormir, né? No momento em que você está assistindo, né, alguma pregação, alguma aula de teologia, algo que vai edificar o seu espírito. Convide o Espírito Santo, convide o Espírito Santo até mesmo se a sua carne tentar te convencer de cometer um pecado, se a sua carne tentar te fazer acreditar que você não consegue, que você é pequeno, que você é fraco, que você é inútil, que você não pode, convide o Espírito Santo, porque a força vem dele, a capacitação vem dele,
tudo vem dele, tudo que nós somos, tudo que nós temos vem do Espírito Santo. E ele quer se relacionar com a gente de forma diária, né? Pode começar de forma simples, para você pode ser simples, mas o Espírito Santo está nos pequenos detalhes. O Espírito Santo, ele gosta de se fazer presente no nosso dia, na nossa rotina, né? Acorde dando bom dia para o Espírito Santo, durma dando boa noite para o Espírito Santo. Eu sei que o Espírito Santo não dorme, não sente sono, não precisa descansar, né? Não se fadiga. Os olhos de Deus estão sempre abertos para nós, ele não dorme, não descansa, não tosqueneja, não pisca. Mas como forma de criar um hábito, como forma de criar raízes profundas, como forma de criar um relacionamento profundo e sincero, crie o hábito de falar com ele. Você não está aguentando mais, se você está passando por um processo, por dores, se você está ali, anos e anos em um deserto que parece que nunca vai acabar, que parece que você nunca vai sair desse deserto, que parece que até mesmo Deus te esqueceu ali, né, nesse processo que você está passando, chame o Espírito Santo e conte para ele todas as suas dores. Conte para ele, desabafe, sabe? Não fique com medo. Porque muitas das vezes eu também ficava com medo de desabafar com o Espírito Santo, porque eu lembrava da situação de Israel no Egito, né? Israel murmurou durante anos e anos e anos murmurando, e acabou que os 40 dias que era para se passar no deserto foram 40 anos, e a gente sabe também que Deus não se agrada de uma murmuração. Porém, irmãos, desabafar com o Espírito Santo não é murmurar, é uma necessidade. Deus sabe sim onde dói, Ele sonda e conhece a tua mente e o teu coração, Ele examina o desejo do teu coração e as tuas obras. Sim, mas Ele quer ouvir da tua boca. O Espírito Santo precisa que você se relacione com Ele. Ele precisa que você venha nutrir, né, um relacionamento, né? Assim como você conversa com a sua esposa todos os dias, assim como você conversa com o seu marido todos os dias, assim como você conversa com os seus filhos, com os seus pais todos os dias, assim como você acorda e dá bom dia para os seus pais, bom dia mãe, bom dia pai, seja assim com o Espírito Santo. Assim como você se senta à mesa para fazer uma refeição com a sua família, assim como você convida alguém para ir na feira com você, para ir ao mercado, para ir à igreja, para sair de casa com você quando você não quer ir sozinho. Seja assim com o Espírito Santo, irmãos, isso vai transformar a vida de vocês de forma sobrenatural. Pode parecer simples no começo, mas como eu disse, o Espírito Santo está nos pequenos detalhes. O Espírito Santo está no simples. Ele quer mais entrega de você e Ele quer que você convide Ele, né? Porque o Espírito Santo, ele não vai ser como um intruso, ele não vai invadir a tua vida, ele não vai invadir a tua rotina, ele não vai invadir a tua casa e o teu coração. E se você que está conhecendo agora Jesus e o Espírito Santo, se você é um novo convertido, que não tem o conhecimento de como o Espírito Santo trabalha em nós, de como ele trabalha em nossa vida, de como ele pode se fazer presente, tenha em mente e guarde isso no profundo do teu coração e no íntimo do teu espírito. O Espírito Santo não vai se revelar a nós por todas as vezes de forma espalhafatosa, de forma sobrenatural, mandando fogo do céu, fazendo coisas extraordinárias, deixando você atônito, deixando você perplexo. Não, todas as vezes não será assim. Às vezes o Espírito Santo vai aparecer, vai se fazer presente no seu dia, vai te convidar, vai te incomodar de forma simples, de forma serena, de forma meiga, de forma pura, de forma sutil, de forma tão sutil, mas da mesma forma sutil, uma forma que vai te trazer uma paz, que vai te trazer uma certeza, né? De que é Ele ali, de que é Ele te convidando, de que é Ele te chamando, né, para fazer
parte de um relacionamento profundo com Ele, porque o nosso relacionamento com o Espírito Santo é individual, né? O nosso relacionamento com Ele deve ser nutrido de forma diária, de forma individual. Ele ama, o Espírito Santo ama quando a gente convida Ele para fazer coisas simples, quando a gente convida o Espírito Santo para ir à rua, né? Moisés disse: Senhor, se a tua presença não for comigo, não me deixe sair daqui. Isso é uma forma de convidar o Espírito Santo. Foi uma forma também de convidar a presença do Espírito Santo para andar com Moisés por onde quer que ele vá, por onde quer que ele fosse, né? Se a tua presença não for comigo, Senhor, não me permita sair daqui. Porque o Espírito Santo é o nosso cooperador, é o nosso melhor amigo, é o nosso ajudador, Ele é o consolador. É Ele quem enxuga as tuas lágrimas nos teus momentos de fraqueza, né? Nos teus momentos de desespero, de angústia, de dor. É Ele que se faz presente ali, trazendo conforto e consolo para o teu coração. É Ele que nos constrange do pecado. É o Espírito Santo que nos instrui. Irmãos, é só tentar começar a gravar aqui que o barulho começa na rua, mas vamos continuar com a palavra do Senhor. É o Espírito Santo que nos instrui, nos leva, nos guia, né, pelos caminhos do Senhor, nos levando até mesmo à santidade, porque o Espírito Santo nos ensina nas pequenas coisas e nós precisamos estar atentos e acordados espiritualmente para perceber que o Espírito Santo nos ensina até mesmo nas pequenas coisas. O Espírito Santo me ensinou muitas coisas, irmãos, muitas coisas. O Espírito Santo me ensinou coisas que eu fazia, que eu entristecia Ele, que me afastavam dele, que aos meus olhos eram coisas normais, eram coisas corriqueiras, eram coisas que não tinham problema, mas que na verdade estavam me afastando dele, né? Eram coisas que estavam se tornando prioridade na minha vida ao invés do meu relacionamento com o Espírito Santo. E essas coisas nos atrapalham de viver o novo de Deus, nos atrapalham de ver os planos de Deus e o que Ele tem para a nossa vida. E o Espírito Santo nos leva, assim, aos caminhos corretos, guia os nossos passos, né? Nos leva, nos ensina, trabalha no nosso interior. É de dentro para fora, a mudança não é imediata. Você que está passando por uma mudança ainda, né? Todos nós estamos aqui, né? Nós somos discípulos do Senhor e nós vamos aprender até o dia que Ele retorne, até o dia do retorno dEle, né? Até o dia que o Senhor volte para nos buscar. Nós precisamos ter o nosso coração aberto para aprender, para saber, para ouvir mais de Deus, para sermos exortados, né, pelo Senhor, pelo teu amor, pelo amor dele, né, porque o amor dele nos ensina, né, o amor dele, quando nos repreende, é para nos preservar, é um zelo que ele tem pela gente, como um pai que ama o filho, porque ele é o nosso pai, o Senhor é o nosso pai, né? Ele quer nos ver bem, Ele não quer nos ver reféns do pecado. O Senhor não quer que nós sejamos reféns do pecado, refém dos vícios, reféns da nossa carne, porque a nossa carne é o que mais trabalha de forma diária, de forma o tempo todo, irmãos. A nossa carne trabalha, a nossa carne ela investe um alto tempo, um alto valor, um alto investimento, tentando nos fazer pecar, tentando nos fazer cair, tentando nos afastar do relacionamento com Deus, né? Tentando nos afastar da palavra. E muitas vezes é de forma sutil. E eu já passei por isso também. É de forma muito sutil. Quando a nossa carne não quer orar, a nossa carne não quer jejuar, a nossa carne não quer ler a Bíblia. É por isso que você sente tanto sono quando você está lendo a Bíblia, sabia? Você pode estar numa energia, tomou 3 xícaras de café.
é abrir a Bíblia para ler, o olho começa a pesar, começa a fechar. É um sono que só Deus, é a carne lutando contra o espírito. O teu espírito, ele quer se fortalecer, o teu espírito, ele quer ler a palavra, o teu espírito anseia por Deus, o teu espírito foi criado para ter um relacionamento com Deus. O Senhor criou o nosso espírito para que nós estejamos sempre conectados a Ele, vivemos um relacionamento de amor com o Senhor, sempre, sempre, sempre. 24 horas por dia conectado, em intercessão, em espírito de oração, ligados ao céu, né? Mesmo que seja numa conversa com Deus, porque isso também é estar conectado. Sabe, quando você fala, Senhor, como eu queria, não sei, como eu queria fazer uma faculdade em tal área. O Senhor conhece o meu coração e sabe o quanto eu amo essa área, o quanto eu iria ajudar e servir as pessoas nessa área. Isso também é estar conectado com o Senhor. Isso também é estar conectado. Mas a nossa carne ela luta insistentemente, incansavelmente para nos impedir de fazer tudo. E às vezes a nossa carne, ela traz uma forma muito sutil, que é: assiste um pouquinho de televisão. Não, dorme um pouquinho, não ora agora não, você está muito cansado, você está muito cansada. Jejuar pra quê? Vai ficar sem comer, vai passar mal, vai ficar com pressão baixa. Tudo isso, irmãos, e outras coisas também que a nossa carne usa contra a gente para nos afastar do Senhor, para nos afastar da santificação, porque a santificação vem pela palavra. A palavra é a verdade. Jesus é a palavra, Jesus é a verdade, né? E a nossa carne, ela investe... Muitas vezes a nossa carne se esforça mais do que nós mesmos, mais do que o nosso espírito, a fazer as coisas de Deus. Quando a gente acaba cedendo, né? Ou outro exemplo, quando a gente finalmente, depois de tanto lutar, né, contra a nossa carne, quando a gente finalmente decide fazer a vontade de Deus, decide exercer o nosso chamado, viver os planos que Deus planejou pra gente e ter na nossa vida. A carne age de forma diferente, porque quando você começa a exercer o seu chamado e o seu ministério, a carne, ela percebe que não adianta mais tentar fazer você procrastinar, porque você já está exercendo aquilo que Deus te chamou para exercer. Então ela começa a colocar dúvida e insuficiência em você. Sabe como? Da seguinte maneira, assim, quando vem aqueles muitos pensamentos intrusivos, né? Muitos pensamentos intrusivos de uma só vez, como você não é capaz, que a carne diz, né? É mentira, gente. Isso é mentira da nossa carne. Você não é capaz, larga isso. Como é que você vai pregar? Como é que você vai cantar? Como é que você vai orar? Como é que você vai pastorear? Como é que você vai cuidar de outras pessoas se sua casa está caindo aos pedaços e você não consegue cuidar nem da sua própria família? Irmãos, isso é mentira, isso é estratégia da carne para fazer a gente parar, para fazer a gente desistir, para fazer a gente virar as costas para o chamado que Deus tem nas nossas vidas. Isso é outra estratégia da carne, né? E muitas das vezes, infelizmente, a gente acaba se entregando e desiste, né? E vira as costas e não se acha capaz de fazer aquilo que Deus mandou. Mas é verdade, a gente não é capaz, a capacidade não vem da gente, a capacidade vem do Senhor. Ele capacita aquele a quem chama. A capacidade não... Deus não escolhe a gente porque a gente tem, porque a gente pode, porque a gente fala bem, porque a gente estuda bem. Deus não escolhe a gente por conta disso, Deus escolhe a gente porque Ele conhece o nosso coração, a nossa mente. Ele nos conhece antes mesmo da gente se formar no ventre da nossa mãe, e Ele capacita quem escolhe, né? Nós não somos capacitados, nós não temos
Nós não podemos, nós não merecemos, é tudo pela graça, é tudo pela graça. Nós não temos poder, não temos dom, nem os dons, irmãos, que a gente usa não são nossos, são do Senhor. Até os dons, se você tem o dom de pregar, se você tem o dom de cura, se você tem o dom de interceder, se você tem o dom de louvar, sabe? Se você tem o dom de ensinar a palavra, se você tem o dom de instrumentos, de aprender e ensinar instrumentos, se você é um levita da casa do Senhor, uma levita, se você é um sacerdote, nós precisamos lembrar, irmãos, do fundo do nosso coração, porque isso também tem nos afastado do Espírito Santo. Nada é nosso, tudo é dele, tudo vem dele, os dons vêm dele, o talento vem dele, as habilidades, toda a nossa desenvoltura, tudo vem dele, tudo vem dele. Quando Deus mandou Moisés ir e Moisés disse: Senhor, como é que eu vou se eu sou um homem de língua pesada, eu não sei falar, né? E o Senhor disse que quem fez a boca, né? Ou seja, de outra linguagem, o Senhor estava dizendo que quem capacita é Ele. Porque o Senhor disse a Moisés que quem fez a boca foi Ele. Que se Ele quiser mandar um mudo, Ele vai mandar, irmãos. Porque quem capacita é Ele. Quem levanta, quem escolhe, quem estrutura é o Senhor. Então não deixe a sua carne, não alimente, não dê liberdade para a sua carne matar aquilo que o Senhor te entregou, matar aquilo que o Senhor colocou no teu coração, matar aquilo que o Senhor plantou no teu espírito, né? Apenas confie no Senhor, obedeça, busque a santificação todos os dias. Por mais que possa parecer difícil, irmãos, às vezes você acorda desanimado, não quer orar, não quer ler a Bíblia, isso também é da carne, né? É o desânimo que vem, é o cansaço que vem, é o sono incontrolável, é um sono que, assim, extraordinário, que te atrapalha, que te impede, um cansaço, é uma tristeza. Use das estratégias que Deus te deu, até mesmo para buscar a Ele. Não está conseguindo orar, não está conseguindo dobrar o teu joelho no chão para orar, mas ainda assim está com vontade de orar? Ora sentado, ora em pé, ora andando, só ora, irmão, só se conecta com Deus de alguma forma. Ora na pia, ora lavando louça, ora lavando roupa, ora no ônibus, não tem tempo, sou corrida, eu não tenho tempo de orar. Infelizmente, eu amo falar com o Senhor, mas eu não tenho tempo. Porque eu estudo, trabalho, eu cuido da minha casa, eu cuido dos meus filhos. Ora no ônibus, ora tomando banho. Quantas vezes eu já fiz isso? Eu não tinha cabeça, eu não tinha tempo, eu não tinha ânimo, eu não tinha alegria, eu não tinha felicidade para orar. Eu só queria que o processo que eu estava passando passasse, o deserto acabasse, que tudo findasse. Quantas vezes eu não orei no banheiro, no chuveiro? Não quer orar, não consegue, não tem palavras para orar? Faça do louvor a tua oração. Faça como os salmistas. Não sei o que louvar, não sei o que contar. No que cantar. Abre a tua Bíblia no Salmo. Os salmos são orações, são cânticos, né? Os salmos são louvores e orações. Pega um salmo, abre, pede para Deus te dar um salmo, abre a tua Bíblia no salmo, leia ele em voz alta, ou leia somente no teu coração, no teu espírito. O importante é você se conectar com o Espírito Santo de alguma forma. O importante é você buscar a santificação de alguma forma. O importante é você dar o primeiro passo. Não importa se você vai orar 5 minutos, se você vai orar 30 minutos, se você vai orar 3 horas, se você vai até mesmo jejuar, irmãos. Não importa se você vai fazer um jejum de 7 dias, um jejum de 14 horas, um jejum de 2 horas. O importante é você começar pelo básico. Dá o primeiro passo, mas faça bem feito. Faça com seriedade, porque as coisas de Deus são sérias. Nós não devemos brincar, não devemos fazer as coisas de Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito, de forma, vou fazer aqui só por fazer, não. Não, irmãos. Nós devemos levar seriedade, nós devemos entender que as coisas de Deus são santas, assim como Ele é santo,
As coisas de Deus são santas, são sérias, não devemos brincar, não devemos fazer de qualquer jeito. E se você é um novo convertido, uma nova convertida que não sabe como começar, por onde começar, não tem o conhecimento, né? Eu posso também, eu vou fazer vídeos também ensinando os novos convertidos a como jejuar da maneira correta, a como buscar, né, fazer propósito de orações e se consagrar, a ter uma entrega, né, entregar a sua vida no altar de maneira correta, para que a gente não acabe pecando, né? Para que a gente não acabe pecando contra Deus. Assim como a passagem da Bíblia que, irmãos, eu não lembro exatamente onde é a passagem, mas se nós formos pensar mas o que vale é a intenção. Não, o que vale não é a intenção, porque tem uma passagem na Bíblia que a Arca da Aliança ia cair no chão e o homem ia segurar a Arca da Aliança, me perdoem, eu não lembro o nome dele, preciso até estudar novamente essa passagem bíblica, e ele foi de boa intenção, do fundo do coração dele, ele só queria segurar a Arca da Aliança para ela não cair no chão, e ele foi fulminado, porque não é de qualquer jeito que nós devemos fazer as coisas de Deus. Por mais que a intenção do nosso coração seja boa, por mais que o desejo seja verídico, né, seja genuíno, nós devemos levar as coisas do Senhor, tratar com seriedade e tratar como são, que são coisas santas e sérias. Com Deus, a gente não deve brincar, a gente não deve zombar, a gente não deve entregar as migalhas, o mínimo. Irmãos, se você, tiver... Eu acredito que todos nós já passamos por esse momento na nossa vida, de que, eu vou fazer só para não deixar de fazer, então vou fazer de qualquer jeito. Se for para fazer de qualquer jeito, não faça, irmão. Se for para jejuar mexendo no telefone, assistindo série na Netflix, se for para você jejuar sem tocar na Bíblia, sem escutar um louvor, sem ler uma pregação, sem meditar na palavra, não faça, irmão. Você não vai estar fazendo jejum, você vai estar fazendo uma dieta. Porque jejum sem ler a Bíblia, sem louvar? Se você gosta da harpa cristã, se você gosta da palavra, se você gosta da palavra falada, né? Porque hoje em dia tem audiobook, né? Da Bíblia. Se você não ler, se você a gente precisa usar as estratégias, irmãos. A gente precisa esgotar as estratégias que Deus nos dá para buscar a Ele. Porque quanto mais tempo a gente fica sem buscar o Senhor, sem se relacionar com Ele, a nossa carne só vai se fortalecendo. E o desejo do pecado só vai aumentando. Por isso nós devemos usar e esgotar todas as estratégias que Deus nos dá. Se você é daquela pessoa que sente muito sono lendo, sente muito sono enquanto está lendo, escuta a Bíblia, né? Coloca no YouTube, tem Bíblia falada, né, no Google, audiobook da Bíblia. Só preste atenção, fica atento à palavra, ouça pregações, né? Ouça louvores, ouça a harpa cristã, faça aquilo que para você é mais prazeroso, sabe? É mais... Não que buscar a Deus não seja prazeroso, mas como eu estou explicando para os irmãos, a nossa carne tenta nos impedir de todas as formas. A nossa carne, ela se empenha a nos atrapalhar, nos impedir de buscar ao Senhor, de orar, de ler a Bíblia, de jejuar. De jejuar então, irmãos, é só você falar assim, amanhã eu vou fazer jejum. Acontece 1001 coisas e você não consegue fazer o jejum. Porque a nossa carne, ela se empenha de forma assim. Já aconteceu comigo muitas vezes, eu falar, sexta-feira, vou fazer igual o John Wesley, toda sexta-feira eu vou fazer jejum. Chegava na sexta-feira, parecia que eu tava com amnésia, esquecia totalmente do jejum. Quando eu ia lembrar, já era 8 horas da noite. Falava, meu Deus, não fiz o jejum que eu falei que ia fazer. Irmãos, a nossa carne, ela se empenha de forma muito grande, ela se empenha, ela se esforça para nos impedir de orar, nos impedir de buscar, nos impedir de perdoar, sabia? Às vezes tudo que você precisa fazer é perdoar.
Às vezes você está travado, está bloqueado, não consegue falar com Deus, não consegue orar, não consegue jejuar, sente um incômodo, não se sente no direito, não se sente merecedor nem de estar ali na presença de Deus orando e falando com Ele. Porque você precisa perdoar. Porque a sua carne insistentemente, diariamente te diz: não perdoa fulano não perdoa fulana não, fulano não merece teu perdão, fulano não merece teu perdão, não, mas olha só o que o fulano fez, tramou contra a tua vida. Irmãos, vocês acham que a gente merece o perdão de Deus? E vocês acham que é por merecimento que o Senhor nos perdoa, nos purifica com o sangue dele e nos lava? Não é, irmãos. Não é por merecimento. É pela graça. Porque nós não merecemos nada. Nós não merecemos o amor de Cristo. Nós não merecemos a misericórdia, a infinita misericórdia e bondade que se renova em todas as manhãs para conosco. Não merecemos o perdão, mas ainda assim o Senhor nos ama, nos perdoa, nos beneficia. Tudo pela graça. É tudo pela graça, porque nós não merecemos, né? Então, assim como a gente não merece ser perdoado e o Senhor nos perdoa, perdoa quem você tiver que perdoar, irmão e irmã. Perdoa. Por mais difícil e impossível que seja, por mais que doa, que sangre, por mais que quando você lembra do que aquela pessoa fez com você, ou do que aquelas pessoas fizeram com você, doa, né? Sangre, seja algo absurdo assim, convida o Espírito Santo para te ensinar a perdoar. Eu só aprendi verdadeiramente o que é perdão, o que é perdoar, quando eu convidei o Espírito Santo a me ensinar a perdoar, porque eu também não sabia o que era perdoar. Eu sabia o que era falar da boca para fora, tá perdoado, mas aquele sentimento em que a gente carrega, que vai nos poluindo, que vai nos sujando, que vai nos afastando da santidade, porque se nós não somos capazes de perdoar os pecados, de perdoar os nossos irmãos, nós também não teremos nosso pecado perdoado. Vocês sabiam? Isso está na Bíblia. Isso está na Bíblia, isso está na palavra do Senhor. Se nós não temos a capacidade de perdoar os nossos irmãos, nós não seremos perdoados. E isso está inclusive na oração que Jesus ensina, na oração do Pai Nosso. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores, os nossos ofensores, né? E se a gente não perdoar os nossos ofensores, irmãos? Como é que o Senhor vai perdoar os nossos pecados? Tudo isso nos afasta da santidade, tudo isso nos afasta da purificação, porque se a gente não é capaz de perdoar, se a gente não é capaz de liberar o perdão, tornar o nosso coração limpo, puro, né, alvo mais que a neve, porque o sangue de Jesus torna o nosso coração alvo mais que a neve. Ele morreu para que nós fôssemos purificados. Jesus se entregou para que a gente recebesse o perdão, para que nossas vestes fossem lavadas e purificadas. As vestes que eu digo não são físicas, são espirituais. Futuramente vou trazer uma palavra sobre isso também, aos novos convertidos, né? Eu acredito que é muito importante os novos convertidos fortalecerem a sua fé, crescer em conhecimento e em graça, assim como o apóstolo Paulo ensinou a Timóteo. Crescer em conhecimento e em graça, não só em conhecimento e não só em graça, mas em conhecimento e em graça, né? Para que a gente possa sempre estar seguindo o caminho do Senhor, né? Estar vivendo debaixo da vontade dele, vivendo dentro do plano que ele tem para nós, dos projetos, e para que a vontade de Deus seja feita na nossa vida, irmãos. Então, convide o Espírito Santo para liberar perdão, para te ensinar, se você não sabe, se você está guardando 10, 15 anos, 20 anos de remorso de alguma pessoa, e às vezes você mesmo não sabe que está guardando o remorso e mágoa dessa pessoa, porque você enterrou em um lugar tão profundo dentro do teu coração, que você só lembra quando alguém toca no nome dessa pessoa, ou quando você vê essa pessoa pessoalmente. Então convide o Espírito Santo, peça para ele te ensinar a perdoar assim como ele nos perdoa diariamente,
Peça para Ele lavar o teu coração, te tornar mais puro, sabe? Te dar um coração disposto a obedecer, disposto a cumprir o querer dele, sabe? Um coração purificado, um coração limpo, alvo mais que a neve, né? Te ensine a perdoar, por mais difícil que seja. Se for necessário, diga diariamente: Espírito Santo, eu perdoo fulano de tal por isso e isso que fez comigo, contra mim. Espírito Santo, eu perdoo fulana de tal por tudo isso, e diga tudo que a pessoa fez contra você. Entrega nas mãos do Senhor, peça para Ele te ensinar a perdoar, porque Ele nos perdoa mesmo sem nós merecermos, né? Porque não é por merecimento, é pela graça. Não é por mérito, é pela graça. Nós não merecemos. É tudo pela graça, irmãos. Tudo pela graça. Nós não merecemos os dons, não merecemos o amor, não merecemos o perdão, não merecemos a misericórdia e o favor que o Senhor tem por nós. É tudo pela graça, irmãos. E graças a Deus por isso, graças ao Senhor Jesus Cristo por isso. E graças ao infinito amor e a bondade e a misericórdia do Senhor que se renova por todas as manhãs. E essa é a palavra que eu tenho para nós hoje, porque toda palavra que é dita a vocês também é dita a mim, ao meu espírito e ao meu coração, porque o Senhor não só ministra aos ouvintes, né? O Senhor também ministra àquele que fala, né? O Senhor também ministra àquele que leva a palavra, porque senão a transformação não vem, irmãos. Para que nós sejamos transformados, primeiro é necessário que o Senhor ministre no nosso coração com aquela palavra, para que eu possa levar para os ouvintes, né? Então que nós possamos guardar essa palavra do Senhor no nosso coração, que nós possamos nos lembrar todos os dias que tudo é pela graça e que nós não merecemos nada, que nós possamos empenhar o nosso espírito e fortalecer o nosso espírito no Senhor, para que nós possamos buscar mais, buscar a santidade, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, né? Sem a santificação ninguém verá o Senhor nos dias de Jesus Cristo. Irmãos, e não permitam que a carne de vocês, é claro que é difícil, é uma guerra diária, uma luta diária, né? O nosso espírito nos conduz a ler a Bíblia e a nossa carne nos conduz a assistir televisão. Eu não estou dizendo que assistir televisão é pecado, irmãos. Não estou dizendo que assistir televisão é errado. Eu estou dizendo que nós devemos ter prioridades na nossa vida. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro nós devemos cumprir com as nossas responsabilidades, deveres e prioridades que estão no Senhor, que estão no reino dos céus, e em tudo aquilo que Jesus nos ensina a trilhar nessa terra, para depois, aí sim, tudo bem. Aí nós devemos ter o nosso momento de lazer também, é claro. Mas primeiro, prioridades, irmãos. Prioridades, fortalecimento de espírito, né? Crescimento espiritual, elevação espiritual, né? Relacionamento com Cristo, com o Espírito Santo de Deus, o reconhecimento de que sem Ele nada somos, sem Ele nada podemos e sem Ele nada fazemos. Ok, irmãos? Graças a Deus por essa palavra. Que o Senhor continue te abençoando, te guardando, te livrando de todo mal. Aos que conhecem Jesus, se fortaleçam sempre em espírito, procurem a santidade, busquem ao Senhor, usem as estratégias que Deus deu a vocês para buscar, para clamar, para orar, para louvar. E aos que não conhecem Jesus, Jesus te espera e só Ele pode fazer a diferença na tua vida. Amém.